Zagueiro Léo Ortiz na mira da Juventus da Itália para valer. Tinha realmente aí emissários da Juventus na Neoquímica Arena no jogo entre Flamengo e Corinthians neste último domingo. De olho em Léo Ortiz em campo. Eu vou trazer mais detalhes para vocês. Vou falar também sobre a situação envolvendo a possível volta do zagueiro Pablo. Até ontem ele esteve, no CT do Ninho do Urubu, mas eu vou explicar aqui por que ele esteve no CT do Ninho do Urubu. A situação envolvendo o goleiro Hugo Souza, hein? Pix ainda não caiu na conta do Flamengo. O Hugo Souza pode voltar para o Flamengo, Henrique? Vou falar sobre isso. Falar sobre, isso aqui, cara, é uma baderna que o Neto fez, mandando aí algumas palavras ridículas para o vice-presidente de futebol Marcos Braz, e agora vai torcer pelo Atlético, Agora vai torcer pelo Atlético. O Atlético aí, inclusive ele também falando sobre a arbitragem, Carioca sempre prejudicou o Atlético, tudo muito mais. Tem que torcer pro teu Corinthians, Neto. Eu vou trazer aqui as palavras do Neto, que é um absurdo. A CBF já definiu o árbitro para o jogo entre Flamengo e Juventude, representação do Mengão Queridão. Hoje vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no canal. Convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa o teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, daqui a pouco, logo mais, na parte da tarde, o Mengão Queridão se reapresenta no CT do Ninho do Urubu para iniciar os trabalhos visando o próximo compromisso, que será pela 31ª rodada do Brasileirão, neste próximo sábado, no Maracanã, Flamengo e Juventude. Hoje também estamos na expectativa pela situação de alguns atletas, Por exemplo, o Nico Della Cruz será reavaliado, vai passar por exame, daqui a pouco a gente deve saber o resultado da situação de Nico Della Cruz. Ainda não saiu um exame detalhado, a princípio é uma preocupação para o técnico Felipe Luiz, mas eu prometo, vou trazer aqui todos os detalhes para vocês. Reapresentação do elenco hoje, sábado, Flamengo tem Juventude pela frente, e para esse jogo, a CBF já definiu o árbitro principal que vai apitar, que vai estar em campo, que será o Braulio da Silva Machado. É isso mesmo, Braulio da Silva Machado será o dono do apito do jogo Flamengo e Juventude no Maracanã. Já os assistentes, o quarto árbitro e os responsáveis por comandar o VAR ainda terão nomes divulgados pela CBF, mas o principal, que será Braulio da Silva Machado, já está definido pela CBF. Mano, eu separei aqui agora para vocês, o Flamengo está na final com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, como todos nós sabemos, Inclusive aí o presidente do Galo já enviou um ofício à CBF solicitando impedimento semi-automático nos 2 jogos da decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo. Mas o que me deixou mais curioso foi essas palavras do Neto, mano. Neto cada dia pior. Realmente aí, o que ele falou aqui para Marcos Braz, falou também que agora vai torcer contra o Flamengo, vai ser Atlético, falando que o Atlético sempre foi prejudicado pela arbitragem carioca. Olha só o que ele falou. Primeiramente ele começou, falando sobre o Marcos Braz, ele falou o seguinte: vocês rasgaram o regulamento, usaram e usam até hoje o Maracanã, vocês não têm estádio, e vem falar que o Corinthians já está chorando porque mudou a data. Parabéns ao Flamengo, mas é esse tipo de gente que o futebol brasileiro merece. É esse tipo de dirigente aí, ele mandando para Marcos Braz. E ele ainda falou o seguinte: é uma babaquice escutar você. Disse aí o Neto, e ainda completou falando o seguinte: Atlético Mineiro e Flamengo na final da Copa do Brasil. O Atlético, que sempre foi prejudicado pela arbitragem carioca desde antes Cristo. O Galo tem que ficar muito esperto em relação a isso, disse o Neto, mano. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, cada dia pior. O Flamengo precisa colocar esse Neto na rédea aí, segurar esse Neto aí. Com as palavras dele, são muito pesadas, realmente é o Flamengo, tá? Muito pesadas. Ele falou ainda o seguinte, olha só: eu vou torcer muito e vou acender as velas para Nossa Senhora Aparecida para dar Atlético. O Flamengo é colocado pela gente como o melhor elenco,
mas não joga bem hoje. O Flamengo tem mais opções, mas eu estou achando que o Galo vai levar essa parada. Algo me diz que o Atlético vai ser campeão da Copa do Brasil. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Era o Corinthians, né? O Corinthians ia aí acabar com o Flamengo. O Flamengo não conseguiria fazer nada na Neoquímica Arena. Agora tá o Atlético, tá o Flamengo. E vai agora o Atlético, né? Torcer pro Atlético, pra quem você quiser, né? Você não torcendo pro Flamengo, a gente não precisa de torcedor igual você, não. Essa é a minha opinião. E ponto final. Se falando em Corinthians, o Corinthians tem mais que fazer isso aqui, ó. Pagar o Pix, enviar o Pix na conta do Flamengo, porque até o momento o Corinthians ainda não pagou a multa pela escalação do goleiro Hugo Souza no jogo de domingo contra o Flamengo. E outra coisa, só pode exercer a opção de compra depois que pagar essa multa, tá? Enquanto o Corinthians não pagar a multa ao Flamengo, não vai poder exercer a opção de compra no valor de 4.800.000 reais ao Flamengo para adquirir o goleiro em definitivo. Estamos de olho nessa situação, o Flamengo não tomar um calote aí do Corinthians sobre essa multa, né? Se de repente ele não quiser comprar o Hugo Souza, eles podem deixar enrolar essa multa aí e virar aí uma bola de neve só em 2.300 aí que eles vão pagar. Essa é a realidade, a situação deles não tá nada fácil. Bom, mudar de assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação do Léo Ortiz, porque a informação trazida pelo nosso colega André Hernan, lá do All Sport, é que a Juventus mandou representantes na Neoquímica Arena para assistir a atuação do zagueiro Léo Ortiz. O time italiano deve aguardar as finais da Copa do Brasil para fazer uma investida no jogador na janela do final do ano. Léo Ortiz está mesmo na mira aí da Juve para 2025, como eu já trouxe aqui para vocês em outra ocasião, né, sobre a situação da lesão de Brenner, zagueiro que a Juventus perdeu, e tem o Léo Ortiz aí como o nome ideal para assumir essa vaga, essa lacuna deixada pelo zagueiro brasileiro, né? Brenner, que é brasileiro, está lá na Juventus, lesionou, lesão grave aí, né? Uma lesão ligamentar, não vai voltar agora nem tão cedo, vai perder o restante da temporada, e eles estão de olho no zagueiro Léo Ortiz. Aí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, você venderia o zagueiro Léo Ortiz se realmente chegar uma proposta bacana, que seja boa para ambas as partes, tanto para o Flamengo como também para o próprio zagueiro? Você venderia o Léo Ortiz nessa próxima janela de transferências? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se falando em zagueiro, falar agora sobre a situação envolvendo o zagueiro Pablo, porque ontem ele esteve no Ninho do Urubu. Pablo foi no Ninho do Urubu, mas calma aí, mas ele ainda não voltou de empréstimo, tá? Acredito que o Flamengo também não vai continuar com o Pablo. Pablo está emprestado ao Botafogo, vou falar sobre isso, mas ontem a visita dele no Ninho do Urubu foi para acompanhar o filho dele, né, que está aí em um período de avaliação na categoria sub-9 do Flamengo. O garoto, filho dele, de Pablo aí, e ele foi lá para acompanhar o filho dele. Mas em questão do Pablo é o seguinte, o Pablo pode sim retornar ao Flamengo, tá? Tá emprestado ao Botafogo, passou por um período aí difícil, né, com a lesão, tudo e muito mais, não vem tendo sequência no Botafogo e deve sim, ao fim do empréstimo agora em dezembro, retornar para o Mengão queridão. Eu acredito que assim como o Pablo, como o atacante Thiaguinho, o Hugo Souza já está sendo negociado definitivo, mas tem esse imbróglio aí. Alguns jogadores que estão voltando de empréstimo não deve realmente continuar no Flamengo em 2025. O Flamengo deve emprestá-lo, o Flamengo deve negociar em definitivo, e o Flamengo vai fazer uma reformulação, né? Tem isso também. Já com que estão no elenco, terá uma reformulação e uma grande reformulação. Situação aí do ala, torcida aí tá pegando no pé, tem que vazar, tem que emprestar, tem que liberar o jogador. Jogadores que têm contratos se encerrando também, por exemplo, de Gabriel Barbosa. Não tem seu futuro, ainda segue indefinido no Flamengo. O futuro de Gabigol ainda está indefinido. Assim como o zagueiro Davi Luiz também, que eu acredito que o Flamengo não deve renovar com o Davi Luiz, tá? Possa ser que aconteça, né? Porque é um desejo de jogador, continuar no clube por mais um ano, renovar e depois pendurar as chuteiras e trabalhar com
respirando o gramado novamente, aí continuar respirando o gramado, mas trabalhando em outra função. Mas vamos ver o que deve acontecer. Em relação ao Pablo, você aceitaria o Pablo de volta no Mengão Queridão? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, ou realmente o Flamengo deve negociar e despachar o Pablo aí já imediatamente na próxima janela de transferência. Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora, sobre a situação do Léo Ortiz, prometo ficar de olho. Hoje tem a apresentação do elenco, situação envolvendo o Nico Dela Cruz, e logo logo eu volto com mais informações. Valeu, tamo junto, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.